Boa tarde a todos e todas. Primeiro de tudo, eu quero agradecer por essa importante oportunidade, especialmente para novamente abordarmos Jerusalém, um dos mais importantes eventos muçulmanos em todo o mundo. Em nome da comunidade árabe palestino-brasileira, estendemos esse agradecimento ao Reino da Arábia Saudita, grande mecenas nessa iniciativa, bem como ao grande benfeitor Sheikh Ali Saifi, o grande organizador da 34ª edição deste grandioso congresso muçulmano. E cumprimento a todos os demais, o fazendo em nome do embaixador do Estado da Palestina no Brasil, senhor Ibrahim El-Zibi. Bem, meus senhores, minhas senhoras, toda a audiência, todos os presentes. Costuma-se dizer que falar ao final permite desviar dos erros dos que nos antecedem, mas isso não acontece hoje, dada a qualidade das intervenções que me antecederam. Fiquei quase sem o que lhes dizer, mas tentarei, francamente, ser o mais útil possível. Bem, falar de Jerusalém implica afirmar de plano que ela é, antes de tudo, uma cidade palestina e a sua capital, com pelo menos 5.000 anos como cidade já morada. É a metrópole do monoteísmo por excelência. Logo, uma capital espiritual para perto de 3,5 bilhões de pessoas, quase metade delas professando o islamismo, a outra metade o cristianismo, e ao redor de 14 milhões, ou seja, menos de 0,5%, o judaísmo. Jerusalém, durante a sua história, foi destruída 2 vezes, sitiada 23 vezes, atacada 52 vezes, conquistada e reconquistada 44 vezes. Atualmente, a cidade vive apenas mais uma das mais de 52 vezes em que foi atacada, ou das mais de 40 vezes em que foi conquistada e reconquistada. Mas há dificuldade de um observador não atento de enxergar uma possível terceira destruição em curso hoje, nestes dias. O que nós precisamos distinguir é que nos 5.000 anos ou mais de sua história, Jerusalém nunca foi despovoada da sua população originária. Nunca. Nem enfrentou, como o atual plano prévio em curso, um claro projeto de limpeza étnica e de nova povoação em seu lugar. Desta vez totalmente de estrangeiros, que nada tem que ver com a cidade. Sua história, sua gente, sua espiritualidade. Algo que remonta, em tudo, aos mais de 10.000 anos de história desta região, que tem uma população saída especialmente da Península Arábica e, portanto, árabe desde sempre, e não arabizada há poucos séculos, como os novos conquistadores estrangeiros tentam falsear historicamente. Então, atualmente, Jerusalém e sua população palestina, que está ali há milênios ininterruptamente, corre risco de desaparecer pela primeira vez na história. E mais, pela primeira vez na história, estamos vendo ser buscado e em curso o intento de cruzados, entre aspas, os mais radicais, fanáticos e assassinos, que eram a ínfima minoria nos tempos em que barbaridades como as cruzadas eram concebíveis, as cruzadas daquele momento histórico específico. Então, a pretensa cruzada atual parece estar tendo mais sucesso que as anteriores, infelizmente. A população de Jerusalém alcança hoje mais de 900.000 habitantes. Ela já é apresentada com grande frequência como uma cidade exclusivamente israelense e ainda capital de Israel. Demograficamente, ela tem apenas pouco mais de 1/3 de sua população não judaica, ou seja, 32% de muçulmanos e 2% de cristãos. Os demais 64% são professantes do judaísmo, a esmagadora maioria estrangeira recém-chegada, extremista, que defende a expulsão da população palestina originária, a tomada de seu lugar por mais estrangeiros importados e pela integral judaização da cidade, isto é, por meio de sua despalestinização, a sua desislamização e descristianização. A perda, portanto, do status de cidade sagrada. Isso implica, como alguns judeus fanáticos já defendem, a eliminação de tudo que dê vestígios da pluralidade monoteísta de Jerusalém, ou seja, com a desaparição de igrejas e mesquitas, sítios espirituais outros, alteração da arqueologia,
tudo para fazer desaparecer sua identidade originária e milenar. Há muitas maneiras de evidenciar esse processo de limpeza étnica. Um deles, e inacreditável, é que os palestinos são apenas residentes em Jerusalém, mesmo estando há dezenas ou mesmo centenas de gerações ali. Outro é o impedimento de construção ou reforma. Ainda outro, as demolições de suas casas e empresas construídas ou reformadas, a pretexto de que não havia uma autorização, claro, israelense, e que nunca é admitida ou emitida. A prova de que o uso de uma falsa legislação urbanística tem como propósito a expulsão da população palestina é que nos bairros judaicos há quase 5 vezes ou mais violações em construções ou reformas, especialmente na chamada Jerusalém Ocidental. Mas, ao mesmo tempo, as demolições são pelo menos 4 vezes menos do que as que atingem Jerusalém Oriental, notadamente nas áreas palestinas. Isso dá uma diferença de até 10 vezes mais demolições entre os palestinos, talvez bem mais do que 10 vezes atualmente. Além do mais, é cada vez maior o número de palestinos que perdem seu direito de residente. É também crescente o impedimento de palestinos acessarem a cidade, inclusive para a esplanada das mesquitas e neste sítio sagrado horário. A isso tudo se soma o confisco de casas de palestinos, como os recentes casos de Sheikh Jarrah e Silwan, para acomodar colonos extremistas recém-chegados. Em Jerusalém, hoje, vem aumentando o desemprego entre a população palestina, especialmente entre jovens. Também vem aumentando, desde pelo menos o início deste milênio, a pobreza entre os palestinos. Isso tudo, na verdade, está num contexto maior da ocupação da Palestina como um todo. Segundo um relatório da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, divulgado em novembro do ano passado, a ocupação levou à perda somente na Cisjordânia da ordem de 57,7 bilhões de dólares, 3 vezes o PIB desta região da Palestina em 2019. Graças à mesma ocupação, a pobreza, que pela ONU poderia estar na casa dos 12%, é atualmente de 35% na Cisjordânia e supera em muito os 50% em Gaza. Sem a ocupação, o PIB per capita teria sido, no ano passado, ou 2019, quase 50%, ou de 2019 para frente, quase 50% maior. Ou seja, os palestinos teriam o dobro da renda média atual. O plano sionista para a Palestina de tomá-la integralmente e expulsar sua população ou obrigá-la a viver sob o regime de apartheid é mais dramático em Jerusalém. A ideia da ocupação é que ela seja apenas judaica, ao pretexto de que os cristãos, especialmente católicos, têm Roma como uma cidade sagrada e os muçulmanos, Meca. É uma falácia grosseira que não deve ser aceita, mas também não subestimada. Há muitas maneiras de os muçulmanos de todo o mundo contribuírem para que Jerusalém não seja despalestinizada e desislamizada e descristianizada. Uma delas importante é visitarem, inclusive por razões religiosas, esta cidade sagrada. Se apenas 0,1% dos muçulmanos do mundo visitassem a cidade sagrada de Jerusalém ao ano, seriam mais de 1,5 milhão de visitantes todos os anos. Se apenas metade disso, isto é, 0,05% dos muçulmanos do mundo, seriam mais de 800 mil visitantes. E se metade fosse barrada pela ocupação, ainda perto de 500 mil muçulmanos de todo o mundo visitariam Jerusalém em seus locais sagrados, orariam na esplanada das mesquitas. Este número atualmente ronda, pasmem, apenas perto de 100 mil muçulmanos, conforme os últimos dados anteriores à pandemia da Covid-19. Para se ter uma ideia da modéstia do impacto dos muçulmanos no turismo religioso atualmente na Palestina, conforme dados para o ano de 2019, apenas 1,4% dos turistas eram muçulmanos, enquanto que 53,9% cristãos e 25,6% judeus. Incrementar a presença muçulmana nesses números, modestamente aumentando-os em 5 vezes, se atingirmos o modesto número de 500 mil, preservaria, ou melhor, ajudaria a preservar a islamidade de Jerusalém e sua população originária, visto que sufocá-la economicamente tem sido uma das ferramentas da ocupação para a sua tomada.
E não há sentido em manter a islamidade de Jerusalém se não estiver em nosso horizonte a preservação também do cristianismo nessa cidade, um dos signos dessa cidade e um dos pilares do monoteísmo. Entretanto, este convite aos muçulmanos de todo o mundo, e aqui já estou perto de encerrar, de todo o mundo, não pode estar subordinado aos planos da ocupação israelense, que é o de estarem limitados apenas a Al-Aqsa, e nem mesmo a toda a esplanada das mesquitas, portanto. E todo o restante de Jerusalém não ser dos palestinos como seus donos históricos e nem dos muçulmanos do mundo como uma cidade sagrada totalizada. Aliás, este é o processo em curso também para a cristandade. Prestemos novamente atenção para o seguinte fato. É a primeira vez na história de tantas destruições, ocupações e tomadas e retomadas da cidade que ela corre o risco de perder toda a sua população originária, que é árabe desde milênios, e ver em seu lugar uma população inteiramente estrangeira. Isso pode e deve ser barrado. E os muçulmanos podem e devem promover esforços nesse sentido. É preciso que haja, portanto, ações claras, com vistas a este intento. Promover entre os muçulmanos de todo o mundo a necessidade de visitarem Jerusalém, de peregrinarem a Jerusalém, é uma maneira ativa de salvar a cidade de seu fim, de sua destruição. Incentivar muçulmanos de todo o mundo para essa tarefa é relativamente simples e basta que queiramos fazê-lo. Os governos dos países podem promover essa ideia, as instituições religiosas também, os líderes espirituais idem. Basta querer, pois quando Jerusalém foi atacada e ocupada por estrangeiros que impunham barbárie também contra a sua população cristã e judaica originária desta terra, foram os muçulmanos decididos que a libertaram e a devolveram à sua verdadeira população e devolveram à cidade sua pluralidade espiritual para as 3 religiões monoteístas. Isto é, a devolveram ao verdadeiro espírito do monoteísmo, o que precisa ser reprisado hoje. Muito obrigado a todos e que em breve oremos em Jerusalém e festejemos a liberdade do povo palestino da opressão, do apartheid, do genocídio e da limpeza étnica, retornando esta terra sagrada a todos que acreditam na justiça divina. Muito obrigado mais uma vez.